Eita glória, maravilha. Estamos aqui refletindo aí durante esse ano sobre o reino de Deus, né? Vem um reino de Deus. E agora, nesses últimos tempos aí, nós estamos refletindo sobre as parábolas do reino. Falamos aqui domingo pela manhã, a parábola do grão de mostarda. Jesus comparou o reino dos céus com essa pequena semente que vai lá e daqui a pouco cresce, né? O homem joga e cresce. E nós falamos isso aí no domingo. O pastor Guilherme falou, quarta-feira passada, a parábola do semeador, que vai ali, joga a semente, né? Cai lá na beira do caminho, cai entre as pedras, cai entre os espinhos, mas uma cai num lugar bom, cai num coração molinho lá, né? E floresce, cresce. E hoje nós vamos falar sobre outro tipo de parábola aqui, uma outra parábola do reino, que está lá em Mateus 13. Abre aí sua Bíblia. Mateus 13, você que está em casa também, abra a sua Bíblia aí, pega aí a sua Bíblia, com família, e vamos ler, Mateus 13, versículos 44, Mateus 13, versículo 44 a 46, ou melhor, nós vamos ler 44 ao 46. Mas hoje nós vamos nos prender especificamente ao versículo 44. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A parábola prossegue dizendo no versículo 45, que o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar mais uma vez? Pai, esta é a tua palavra, Deus. Nós clamamos, ó Deus, por meio do teu Espírito que habita em nós, que nos dê, ó Pai, capacidade de entender, ó Deus, o que o Senhor quis nos revelar por meio de Jesus Cristo, nesse tempo, ó Pai, nesse tempo de hoje, chamado hoje. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça entender, compreender, ó Deus, e viver e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma introdução aqui. Quantos ou quem de vocês já achou algo assim muito precioso? Eu vou contar aqui um testemunho meu, se alguém quiser contar o testemunho, a gente dá. Quando devia ter uns 8, ou no máximo 9 anos, dentro do colégio que eu estudava, eu achei uma nota. Na época era um barão. Quem lembra de um barão aí? Era 1000 cruzeiro, mil alguma coisa, era um barão, né? Eu achei uma nota, né? E aí, fiquei ali, menino, né, não tinha muita, né, nem sabia nem o valor da nota. Peguei a nota, fiquei ali, olhando, e de nada, fiquei ali um tempo, e fui embora, né? Assim, não lembro exatamente, tem 40 e poucos anos isso, né? E eu lembro que eu cheguei em casa com esse dinheiro, e a minha mãe ficou assim, preocupada, menino, de onde você tirou? Era muito, imagina, hoje uma nota de R$200, talvez, né? O maior número, era a maior nota da época. Eu sei que, assim, para resumir o pouco que eu tenho na minha cabeça, foi, assim, uma alegria, né? Depois que a poeira, que a minha falou, isso é muito dinheiro, e agora vamos ver o que eu vou fazer. E eu lembro que eu comprei uma sandália para minha mãe. Só isso que eu lembro. Mas, assim, a alegria de você, né, de repente, você encontrar alguma coisa que, né, é claro, a gente fica ali preocupado, poxa, quem perdeu, né, tal, mas não tinha o ambiente, o lugar onde estava lá, não tinha como achar a pessoa, e assim, enfim, mas essa alegria de você encontrar algo precioso. Por exemplo, você lembra quando você encontrou, vocês que são casados aí, você encontrou, Mária, você lembra quando você encontrou o Rafa pela primeira vez? Assim, lembra? Ai, que legal, viu assim, né?
Fiquei magrelo, era magrelo na época, né? Eu lembro quando eu encontrei a Aline, cara, vi a Aline assim, ó, magrelinha e tal, eu falei, ih, cara, aí, ó, vou pegar essa magrela. Apaixonei, assim, quando eu vi, né? Encontrei. Você lembra quando você encontrou lá? Lembra, Nonato, quando você encontrou Marlene? Nonato, maravilha. Marlene viu que cabecinha de bater bife, né, Marlene? É por esse cearense aí que eu me apaixono. Ceará, não, Nonato é maranhense, né? Cearense é a Marlene. Lembra, Guilherme, da Paula? E você lembra quando você aceitou Jesus Cristo? Lembra disso? Lembra, irmã Volga? Que legal, né, gente? Poder de Deus nos inundando, gente. Eu lembro perfeitamente o culto ali, aquele momento que eu fui lá na frente, eu me arrepio até hoje, gente. Que momento maravilhoso. É mais ou menos isso aqui em que Jesus está explicando a parábola. Assim, que um homem saiu e de repente ele achou algo precioso, um tesouro, que estava escondido, um tesouro oculto. E aí, quando ele achou aquilo, ele ficou tão feliz, que ele falou, ele não podia pegar, estava no terreno do outro, ele falou assim, eu vou comprar o terreno, e aí então eu tomo posse desse tesouro. Então ele vendeu tudo que tinha e comprou o terreno e ficou com aquele tesouro. Essa é a parábola do versículo 44 que eu queria pensar com vocês. O reino dos céus é semelhante a alguém que encontrou um tesouro escondido. Pensar aqui rapidamente alguns pontos nessa parábola, a gente pensar o que é o reino do céu na nossa vida. A importância desse tema que nós estamos pensando durante o ano de 2022, a profundidade que Jesus traz ao tema do reino de Deus, ou o reino dos céus. Para você ter uma ideia, ele começa o ministério dele, nós temos falado isso aqui direto, Jesus começa o ministério dele, depois que ele sai lá do deserto, é tentado por Satanás, e ele entra na cidade dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino do céu. É a primeira mensagem que Jesus prega ali, depois de falar assim, olha, se arrepende porque o reino do céu chegou. Ele chegou para instaurar o reino do céu. A palavra, por exemplo, reino dos céus, nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, aparece 49 vezes. E a palavra reino de Deus aparece 31 vezes. Então, 80 vezes essa palavra batendo, reino de Deus, reino dos céus. Vocês sabem que reino dos céus, aqui, por exemplo, como nós lemos em Mateus, Mateus escreve ao povo judeu, escreve para o judeu, e eles evitam ao máximo falar o nome de Deus. Então, Mateus vai escrever reino dos céus e não reino de Deus, mas é a mesma coisa, a mesma ideia, é um reino onde Deus governa, é isso que nós temos falado aqui durante todo esse ano de 2022. Pensar neste ambiente, neste sistema, onde Deus comanda, onde Deus orienta, onde Deus é Deus verdadeiramente na nossa vida. E Jesus traz esse conceito de reino dos céus por meio de uma parábola. Parábola é importante a gente pensar, como já diz o texto aqui de uma forma muito clara, o versículo diz, o reino dos céus é semelhante. Então, Jesus ele traz esse conceito, ele diz assim, olha, o que eu vou trazer para vocês aqui, essa ilustração que eu estou trazendo para vocês, do tesouro que está enterrado e tal, é algo semelhante, não é copia e cola, não é você tirar as coisas, as aplicações do texto ao pé da letra, ou no literal, você tem que ler as parábolas com esse cuidado, que tem algumas coisas aqui que Jesus não quer simplesmente abordar, ele traz uma linguagem da época, uma linguagem das pessoas que trabalhavam com o campo, e aí ele traz linguagem de semente, né, e tal, só para o povo entender, mas não é exatamente tesouro, tal. Então, ele traz essa palavra, é semelhante. É importante quando nós vamos ler parábola, que a gente precisa ter esse cuidado. A parábola, ela traz algumas situações que a gente precisa ter atenção para fazer uma leitura
que requer profundidade, requer oração, e mais do que tudo, requer o direcionamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a gente não faça coisas, interpretações erradas. Mas Jesus fez questão de ensinar por meio de parábolas, enigmas. Por quê? A gente vai ver aqui. Por que ele disse semelhante? Por que ele não disse, olha, a parábola é isso aqui? Não, é semelhante. Para a igreja, eu e você, quando nós estudamos sobre o reino de Deus, nós vamos ver algumas coisas, e várias coisas, que a gente fica assim, e aí, o reino de Deus já instaurou ou vai instaurar? Né? Instaurou no passado, está sendo instaurado, ou vai instaurar? O tempo, por exemplo, no reino de Deus é algo que é imperfeito. Jesus não trouxe algo conclusivo. A gente precisa parar, pensar, analisar cada contexto do texto, para não fazer uma interpretação errada. Então, por isso que ele traz semelhante. Mas ele também explica isso, quando os discípulos chegam até Jesus, e falam, Jesus, por que você está falando essas coisas em parábola? Algumas coisas assim, está meio difícil. Olha o que ele vai dizer lá em Mateus, um pouquinho antes, o pastor Guilherme falou aqui semana passada, só para relembrar, versículos de 10 a 15, diz assim, então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? E o que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mistério, mas... E ele traz essas figuras de linguagens, símbolos que são enigmas para alguns. Mas olha, mas aqueles, isso não é concedido, pois ao que tem será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e não entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão e de modo algum entenderão, vendo vocês verão e de modo algum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tampados e fechados os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Olha só. Por que Jesus falou por parábola e algumas coisas semelhantes, não exatamente aquilo que era? Para que aqueles que estavam com o coração duro, ou em outras versões, vou dizer assim, alguns incrédulos, alguns que não creem, não entendam. E aí, gente, trazendo para a gente aqui, por que algumas coisas são tão difíceis de entender na Bíblia? Algumas por conta da nossa incredulidade. Por isso. Por que algumas parábolas, alguns conceitos, algumas coisas que Jesus traz, a gente fala assim, não estou entendendo. Incredulidade. Foi a incredulidade dos fariseus, dos mestres, nós vimos aqui domingo à noite, que fez não entender Jesus como Filho de Deus e chamá-lo de samaritano, endemoniado. Lá está em João 8. A incredulidade daquele povo, que está diante do Messias e não saber quem era o Messias, perguntar a Jesus, quem és tu? A incredulidade é essa que nos persegue hoje de igual forma. Se nós não tivermos fé de olhar para o texto bíblico, acreditando que é a palavra de Deus e que aquilo que está ali é para a gente viver com toda a intensidade, é dureza de coração e a gente não vai entender. Vai ler, porque o coração deste povo estava endurecido, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus falou assim, olha, eu estou falando de uma forma diferente aqui e mais difícil, para esses incrédulos não compreenderem a verdade do reino, porque a verdade do reino é algo precioso e eu não vou jogar pérola aos porcos. Coisa maravilhosa, né? Como é que Jesus é fantástico. Não quer acreditar no Evangelho? Não tem problema. Não quer, é problema seu. E aí é complicado? Beleza. E é assim mesmo que tem que ser. Algumas coisas que a gente vai ver na Bíblia, Jesus ele já trabalhou de forma específica ali, por causa da incredulidade. Então, um papel fundamental diante do texto, diante das parábolas, diante da leitura da Bíblia, é acreditar que é a palavra de Deus e que Deus está transmitindo algo para a gente.
Aí o texto ele vai dizer, né? O reino dos céus é semelhante. Então, por isso que a gente precisa buscar a revelação por meio do Espírito Santo de Deus para entendermos aquilo que Jesus quer nos ensinar. Mas o texto prossegue, e aqui que logo em seguida, ato contínuo, ele vai dizer, é semelhante ao tesouro. Olha que coisa linda, gente. Aqui é a grande notícia, gente. Aqui né, é o boom da mensagem. Se o reino dos céus é algo muito valioso, cara. Eu fico às vezes preocupado porque a gente, talvez alguns, ou parte da igreja, ainda não entendeu que isso que Deus está nos dando é algo muito valioso, gente. Amém, irmãos? Deus não está nos dando, né? Às vezes a gente quer trocar algo tão valioso que Deus tem para nos dar, que é o reino, por algo tão pequeno, por coisas desse mundo, passageiras, efêmeras, e por conta dessa distorção, diante dessa mensagem de que Jesus está falando assim, olha, eu te dou algo precioso, algo muito valioso, um tesouro, aí a gente quer trocar por outras coisas, aí a igreja torna-se pesada, o evangelho torna-se sem graça, vir para a igreja no culto de oração é cansativo, ler a Bíblia dá sono, porque não entendemos que esse evangelho é precioso ainda. Que a hora que a gente tiver convicção de que esse evangelho, esse reino que Deus trouxe para a gente, é algo precioso, meu irmão, a gente não vai querer viver sem isso. A gente vai pegar esse negócio com todas as nossas forças e vai pular, e vai querer abraçar, vai fazer de tudo para ter esse negócio. Podemos interpretar o sentido do reino de Deus de algumas formas, segundo alguns comentaristas. Primeira coisa é sobre o olhar do reino dos céus como domínio de Deus, domínio de Cristo. A palavra reino de Deus, reino dos céus, ela aparece no Novo Testamento como o governo, o poder e a soberania. Então, isso que é precioso, que Deus está nos dando, que Jesus instaurou com a sua vida, é o governo dele, é o domínio dele, é a soberania dele, é isso. E isso que é precioso. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está no nosso domínio, no nosso governo e no nosso poder, a gente faz, melhor a falar, a gente corre o risco de fazer um monte de besteira. Agora, quando Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele nos guia mansamente pelas águas, pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Quando Ele é o nosso pastor, quando Ele é soberano, quando Ele governa, quando Ele tem todo o poder sobre a nossa vida. Então, por isso que é esse tesouro. Por isso que encontrar o reino de Deus é encontrar o direcionamento de Deus, onde Ele não vai nos permitir, porque Ele é o soberano, é Ele que manda, é Ele que tem um governo, e Ele só vai nos levar para coisa boa, e por isso que é tesouro. E é por isso que nós temos que largar o nosso governo, a nossa direção, o nosso controle, as nossas vontades na mão de Deus, para que Ele nos leve a lugares verdejantes, lugares nos enchendo de paz. Então, a primeira coisa que nós podemos trazer uma identificação, uma interpretação para o reino de Deus, e de uma forma mais precisa, é esse governo de Deus na minha vida. Eu encontro esse tesouro quando Deus é Deus na minha vida. Esse negócio que a gente está vivendo aí, parte da igreja, onde quem é o homem que virou o centro, isso aí não é reino. Reino de Deus é que manda e a gente é súdito, ponto. E isso é tesouro. Outra coisa não é tesouro. Outra coisa que nós podemos interpretar como tesouro é Jesus Cristo. É o reino que Ele estabeleceu, mas é Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo. Viver Jesus Cristo, ter o conhecimento de Jesus Cristo, buscar intimidade com Jesus Cristo, isso é o tesouro. É a nossa conversão, quando nós nos convertemos, conhecemos Jesus. Que coisa legal, gente. Jesus está na minha vida. Eu lembro, gente, na minha conversão, lá atrás,
Eu comprei uma camiseta de malha, antigamente se usava muito, né, lá no Rio de Janeiro. Aí eu comprei uma camiseta escrita assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Eu usava aquela camiseta com uma alegria. Outros dias eu estava no botequim bebendo cachaça, cara. Aí eu encontro esse tesouro aqui, esse tesouro que mudou a minha vida. Eu tive que mostrar isso, porque essa bênção de Deus é Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que falar de Jesus Cristo, viver Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo. Esse é o grande tesouro. Não está conhecendo Maomé, não está conhecendo Buda, Maria, João, não, você está conhecendo o Filho de Deus, aleluia, esse é o tesouro. E outra interpretação possível para o reino de Deus, além da soberania de Deus sobre nós, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o reino de Deus, ele também simboliza a nossa garantia de ir para o céu, meus irmãos. Olha aí que coisa legal. Por isso que é tesouro, gente. Olha só, cara, eu não vou para o inferno. Nonato, eu merecia, Nonato. Eu merecia queimar lá naquele negócio lá eternamente, mas Jesus veio e falou assim: olha, eu estou morrendo aqui, olha, toma esse tesouro aqui, você vai morar no céu. E olha, só para te lembrar, igreja, você que está em casa, eu sei que você conhece, Apocalipse 21, de 1 a 4, diz: vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataivada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz que vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, aleluia, eles serão o povo de Deus, o Deus mesmo habitará com eles, ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas já passaram, aleluia. Isso é reino, gente, isso é reino de céu, esse é o tesouro que esse cidadão aqui acha, a certeza do domínio e da soberania de Deus em nossas vidas. Nós somos súditos, a certeza de que nós temos Jesus Cristo para nos orientar, e a certeza de que nós vamos morar no céu. Que isso, gente? Pode ser uma pepita de ouro aqui, pode ser, sei lá, uma mala cheia de dinheiro, nada disso substitui a grandiosidade da interpretação, do simbolismo que esse texto nos traz, mostrando a soberania de Deus, Jesus Cristo e a nossa salvação eterna na glória. Glória a Deus. Oh, que maravilha, gente. Mas o texto prossegue. O texto mostra que é um homem que saiu, né, o reino de céu é semelhante ao tesouro que o homem achou, um tesouro oculto, escondido. Então, aqui está o grande problema, o grande enigma. Você já brincou de enigma? Aqui está o grande enigma. Porque é um tesouro oculto, é um tesouro escondido. Alguns comentaristas vão dizer que foi meio que por acaso que esse homem aqui achou, né? Estava ali talvez capinando a horta e tal, e achou. Mas segundo uma visão teológica mais completa, e não simplesmente fazendo uma interpretação básica do texto, mas se você pegar com todo o compêndio do reino, você vai ver que o reino, e se achar esse tesouro escondido, é precedido, ou deve ser precedido, por uma busca. Precisamos entender que esse homem estava naquele campo ali, procurando esse tesouro escondido. Na cabeça dele, não sei quantos já viram aqui, algum filme que a pessoa está procurando, né, algum tesouro, tem aquele da arca lá, né, como é que é? Arca Perdida, como é o nome? Indiana Jones? Não é? Em busca do não sei o quê. Só Diogo que viu, né? Vocês já viram aqueles filmes que as pessoas saem com um mapa assim do tesouro para procurar? Mas esse homem estava procurando um tesouro escondido. E na época, gente, não tinha como tinha hoje. Hoje você tem lá aquele seu valor, você põe lá no banco, faz um seguro e tal, guarda, põe alarme. Na época, e no Oriente Antigo, e até hoje, alguma parte do mundo, as pessoas escondem, enterram
coisas valiosas. E era isso que Jesus estava mostrando aqui, porque estava dentro da cabeça do seu público. Eles entendiam exatamente o que era isso. Não tinha cofre de banco para guardar as joias, não tinha, né? Eles escondiam, enterravam os seus tesouros. Não sei aqui quantos já cavaram algum terreno, sei lá, com essa expectativa de achar ali alguma coisa. Não. Às vezes a gente está cavando lá, capinando no quintal. Quando era criança fazia muito isso, né? Aí ficava será que eu vou dar uma enxadada aqui, vai ter um baú aqui enterrado, né? Mas o que eu queria destacar aqui é que esse tesouro chamado reino dos céus, ele estava escondido, cara. Estava escondido. A Bíblia vai dizer isso em Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, a quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança em glória. É Jesus o mistério, e ele estava escondido, tanto é que os fariseus, quando viram, os mestres, os seduzores, eles não entenderam, eles não conheceram. E aí, gente, fazendo aqui uma breve aplicação para a gente aqui, será que existem mistérios de Deus no nosso tempo, no reino de Deus, na igreja, na minha vida, na sua, que talvez você não entenda ou não perceba que é de Deus? Será? Eu digo que isso é muito provável, isso pode acontecer. Se nós não estivermos com a mentalidade de reino, nessa expectativa de busca daquilo que pode estar escondido, nós podemos passar por cima do tesouro, bênçãos de Deus dentro do reino e não perceber, e não achar. Passar batido ali, porque Jesus, ele falava por parábolas, para que os incrédulos não conhecessem. Então, a igreja pode, em algum momento, demonstrar uma incredulidade e não perceber alguma bênção, algum comportamento do reino, alguns valores do reino, e não perceber e perder aquele tesouro. Eu não estou falando aqui de salvação, viu, meus irmãos? A salvação, não há, a gente, os batistas, nós não acreditamos. Os batistas tradicionais não acreditam nessa possibilidade de perder a salvação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da possibilidade de você perder alguma bênção de Deus por conta de você não perceber que estava oculto ali. Alguma orientação para a sua vida, algum direcionamento para o seu casamento, alguma saída de algum problema, e você não perceber porque está oculto. Jesus disse lá em Mateus 11, versículo 12, se eu não me engano, é isso mesmo, Mateus 11, 12. Eu botei aqui em algum lugar. Tem para projetar aí, Renata? Mateus 11, 12. Está aqui, já sei. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Esforço, meus irmãos, é luta, é trabalho, é empenho, é disciplina, é busca. A coisa que está escondida, se não tivesse escondido, qualquer um poderia pegar. Então, aqui é uma informação importante, que algumas coisas que Deus pode querer te dar dentro do reino de Deus, a gente pode não perceber, se a gente não tiver a sensibilidade, a oração, o direcionamento do Espírito Santo, nós podemos passar batido por alguma coisa de Deus para a nossa vida. Olha o que aqui diz Isaías 45, versos de 1 a 3. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para discingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Olha aí que coisa interessante. Deus falando para Ciro que ele ia dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Eu queria que
dizer aqui para vocês, Deus pode ter algo tremendo para a sua vida, você que está em casa, e que necessita, de acordo com o texto, essa percepção diante de algo que pode estar escondido. O texto prossegue e diz, e certo homem, tendo achado, escondeu. Aqui pode dar a entender algo que foi um acaso, como eu já disse, mas o reino dos céus, ele precede uma busca. Olha o que diz Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Devemos buscar. Igreja, às vezes, alguns de nós, ou parte da igreja, acredita que por ter um dia no culto da fogueira, da oração poderosa, ele levantou a mão, veio na frente, chorou, está resolvido. Tá bom, você vai para o céu, ok, no dia do juízo final, no dia da sua morte, você vai para o céu. Mas e aqui agora? Enquanto nós estamos aqui, ainda tem muita coisa a fazer, e que nós precisamos buscar, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos nos dedicar com disciplina. Olha o que diz Jeremias 29, 12, 13, 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. O reino de Deus e a sua preciosidade, ou as suas preciosidades, depende de busca, depende de esforço, depende de disciplina, depende de procurá-lo. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Então, queridos, às vezes Deus nos dá alguns direcionamentos, como, por exemplo, direcionamentos bíblicos. Deus quer te direcionar alguma coisa de alguma verdade na Bíblia. Às vezes a gente vai lá para o Google e digita e quer a resposta de Deus ali. Ou então a gente quer uma resposta de Deus na oração, a gente faz uma oração ali de 5 minutos e acha que a coisa está resolvida. A Bíblia ela nos manda buscar de todo o vosso coração, é com força, é com intensidade, é com frequência, é com constância, é sempre, gente. E aí vem a recompensa, o texto contínuo diz assim, e tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria. Ó, bota isso no seu coração. Nós estamos encerrando aqui a interpretação dessa parábola, e eu queria que você tivesse essa sentença de Jesus como um carimbo de fogo no seu coração. Uma expressão aqui pentecostal, né? Transbordando de alegria. Encontrar esse tesouro chamado Reino de Deus vai resultar na sua vida um transbordamento de alegria. Olha aí, cara. Aí a gente olha, às vezes, pastor Guilherme, uns camaradas com a cara fechada, né? Que pérola é essa? Que tesouro é esse que você achou, cara? Me diz, deve ser um tesouro do Paraguai ou da China, né? Bem ali, não é possível, gente. Porque esse camarada aqui, esse tesouro aqui, você imagina ele pulando de alegria, achei Jesus, eu vou para o céu, eita glória, é assim que o crente deve viver, gente. Eu sei que a vida tem as lutas e tal, né? A vida não é um morango, a gente tem que falar disso aqui, né? Mas peraí, cara, a gente olha, às vezes um círculo nosso cristão, parece que a gente está indo para um sepultamento, um culto fúnebre. Não, esse camarada que achou o reino, bota isso no seu coração, marca aí, ó. Esse cara que achou o reino, ele transborda de alegria, cara. Transborda de alegria. Olha, eu achei o reino, nós falamos em 3 dimensões aqui, né? A soberania de Deus na minha vida, Jesus Cristo, e eu vou para o céu. Eu achei essas coisas na minha vida. Olha como é que isso é maravilhoso quando eu vou orar agora. Ou eu vou orar agora, não é uma disciplina religiosa, onde eu preciso ficar horas ali, de joelho, no sofrimento. Não, eu vou orar agora na alegria, transbordando de felicidade. E se eu passar 1 hora na presença de Deus orando, eu estou feliz, porque eu queria passar 2
duas, é três, porque eu estou transbordando na presença de Deus. Eu vou ler a Bíblia, eu não vou ler a Bíblia no sacrifício, porque que o pastor está mandando ler a Bíblia. Não, gente, é a alegria de poder conversar com Jesus, conhecer Jesus, aprender de Jesus, e você sai dali transbordante. Eu vou vir para a igreja, não é porque tem que ir, porque é domingo, não, eu vou vir para a igreja. Ah, gente, é outra história. É isso aqui que é o reino de Deus, gente. É isso aqui que a gente tem que buscar. Se porventura, isso que a gente tem chamado de reino de Deus na nossa vida, não está transbordando de alegria, cavuca mais essa terra aí, cara. Vamos bater mais nesse chão, porque tem tesouro aí, rapaz. Tem tesouro da presença de Deus na nossa vida, tem tesouro da oração, tem tesouro da resposta da oração, tem tesouro da presença gloriosa de Deus. É isso que deve transbordar o nosso coração, gente. Amém, irmãos? Eita glória, a gente se depara com um texto desse assim, a gente tem que sair daqui pulando de alegria, cara, glorificando ao Senhor, né? É um culto cheio da presença de Deus, cheio de alegria. Eu vou encerrar aqui, porque a gente precisa ir embora. Vontade de ficar aqui, só nesse texto, a semana toda pensando nele. Mas tem uma questão, tem um preço aqui, cara. O texto vai dizer. Ele acha o tesouro, pula de alegria, fica feliz, achei, mas ele precisa vender tudo o que ele tem, cara, para comprar esse reino. Entenda bem que eu não estou falando de salvação, você pode fazer com o que for, você não vai comprar salvação, porque a salvação é de graça, a gente sabe disso, está lá em Efésios 2. Mas são os valores do reino. Jesus, ele quer trazer aqui, fala assim, olha, o valor do reino, não há nada comparado na sua vida inteira, que deva ficar debaixo do valor do reino. Então, faça de tudo, se desprenda de tudo para ter o reino. É isso que Jesus está falando aqui. Coisa maravilhosa, gente. Tem um hino, se eu não me engano, é 295 do cantor cristão. Me corrija aí, irmã, se não for. Que diz assim, tudo entregarei. Eu acho que é o 295. Né? Nós cantamos há pouco tempo. Mayra? Né? Mas a gente vê uns crentes aí que não dá uma oferta. Que dirá tudo entregarei, né? Esse camarada que larga tudo, gente, diz o texto, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Meus irmãos, se você pudesse vender tudo que você tem, cara, a tua casa, teu carro, teus filhos, tua esposa, se você pudesse fazer isso para adquirir a salvação, você deveria fazer, deveria. Graças a Deus, Deus não pede isso. Ele não está falando isso aqui no texto, mas ele está dizendo claramente que a salvação dada por Deus deve ser considerada o nosso único tesouro e devemos valorizá-la acima de tudo. Se precisar, meus irmãos, dá teu carro, dá tua casa, pela tua entrada no reino, não pense em 1 milésimo de segundo. Se algum dia Jesus te pedir alguma coisa, não fica de murrinhagem, não. Olha a beleza que o texto nos mostra. Se preciso for, o importante é abandonar tudo, o mais a fim de reter esse tesouro. Devemos procurar nas Escrituras toda a informação possível acerca desse tesouro, para que compreendamos o seu valor. É nesse tesouro que deve estar a nossa alegria. Aleluia. Olha que coisa linda. É no reino, gente. O reino. O que a gente precisa fazer aqui na igreja, ou na nossa vida, ou na nossa família, no nosso país, para alcançar o reino? Seja lá o que for, não tem preço. Seja lá qual for a renúncia que você tiver que fazer. Nada é suficiente, nada pode estar acima do valor, da beleza que é você ter o reino de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Esse é o reino que Deus nos entregou. É um reino que Deus nos dá pela graça, mas não é de graça.
não é sem valor, tem renúncia, tem dedicação, tem disciplina, tem entrega, não é de qualquer jeito. Esse homem dá tudo que tem para receber esse reino. Que Deus nos dê essa sabedoria, essa sensibilidade de não medir esforços para entrar nesse reino. Que pode ser que alguém pensar de uma forma completamente diferente disso aqui, e não estar disposto de abrir mão de nada, por conta do reino, e ficar fora do reino, por valorizar mais as coisas deste mundo, do que as coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, que ela nos traga clareza, Deus, que ela nos traga, ó Deus, sensibilidade, inteligência, ó Deus, sabedoria, ó Deus, possamos identificar, ó Deus, o que é, aonde é, o que representa o reino de Deus na nossa vida, em cada momento, a cada instante, a cada gesto, palavras, ó Deus, para que essa alegria, ó Deus, venha transbordar em nossas vidas, ó Deus. Uma igreja alegre, uma igreja que celebra, uma igreja que está feliz, porque encontrou o reino, ó Deus, e que um dia, ó Deus, vai morar contigo aí no céu, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê essa compreensão, e que nós estejamos dispostos a renunciar aquilo que for preciso, ó Deus, largar tudo, ó Deus, para te seguir. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, querido? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.